E aí, gente, vamos dar continuidade à nossa conversa. Falaremos agora do crime que está tipificado lá no artigo 159 do nosso Código Penal, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Assim diz o artigo 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Então, diz o artigo 159. Caput, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Aqui, turma, se nós analisarmos, tá, o artigo 158, tá? Se nós analisarmos o artigo 158, 159, melhor dizendo, desculpa, do nosso Código Penal, aqui, a diferença para o 158. Lá no 158 ele fala: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Aqui no 159 não é necessário que nós tenhamos, tá? Não é necessário que nós tenhamos a vantagem econômica. Ele fala: sequestrar a pessoa com o intuito de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Não obrigatoriamente, tá? Ele quis dizer, turma, que essa vantagem será uma vantagem econômica. Beleza? Tranquilo? Aqui, turma, esse crime que está previsto no 159, o crime de extorsão mediante sequestro, ele é considerado como um crime hediondo, de acordo com o que está preceituado lá no parágrafo 1º, inciso 4º, da Lei de Crimes Hediondos, da Lei 8.072/90. Belezinha? Ótimo. Gente, quem é o sujeito ativo desse crime? Ele é um crime comum, um crime próprio, tá? É um crime comum. Ele pode ser praticado, turma, por qualquer pessoa. Não há uma exigência, tá, de uma qualidade específica do agente ativo. E o sujeito passivo, turma? E aí? O sujeito passivo vai ser o quê? Qualquer pessoa? Sim, turma, tá? O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Aqui cabe nós fazermos uma pequena observação. A pessoa jurídica também pode ser sujeito ativo, sujeito, melhor dizendo, desculpa, perdoe-me, sujeito passivo, tá, do crime de extorsão mediante sequestro. Opa, Ivo, como é que pode ser a pessoa jurídica pode ser vítima de um crime de extorsão mediante sequestro? Eu vou sequestrar, vou sequestrar uma pessoa jurídica? Não, gente, não é a pessoa jurídica. Vamos lá. Observação. Tá? A pessoa jurídica pode ser vítima do crime de extorsão mediante sequestro, do crime tipificado no artigo 159 do nosso Código Penal, tá? Quando ela for obrigada a entregar um valor como preço de resgate de um de seus funcionários. Então, não é que ela seja diretamente, mas indiretamente. Digamos que um funcionário de uma empresa A seja sequestrado, tá? Seja sequestrado. Então, para que aquele funcionário, para que ele seja liberto, tá, é pedido um resgate, uma vantagem, tá, para a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, para libertar o seu funcionário, ela entrega um valor. Tá? Então, essa hipótese, nesse sentido que a pessoa jurídica poderá ser sujeito passivo do crime de extorsão mediante sequestro, do crime tipificado no artigo 159 do nosso Código Penal. Belezinha? E o objeto jurídico desse crime, turma? O objeto jurídico do crime de extorsão mediante sequestro. O objeto jurídico, turma, do crime de extorsão mediante sequestro, tá, será o patrimônio e a liberdade pessoal. Tá? É um outro exemplo de um crime pluriofensivo, isto é, que há mais de um bem jurídico protegido. No caso especificamente, será o patrimônio, tá, e a liberdade individual. Belezinha? Ótimo. E o objeto material desse crime, turma? Qual será o objeto material? O objeto material do crime de extorsão mediante sequestro será a pessoa
será a pessoa que é atingida pela conduta praticada pelo agente. Então, lembrando, turma, o que é o objeto material de um crime? É onde vai recair a conduta do agente. Então, no crime de extorsão mediante sequestro, tá? O objeto jurídico será a pessoa atingida pela conduta do agente. Se nós percebemos aqui, irá coincidir com o próprio sujeito passivo. Belezinha? Tranquilo? Qual é o objeto? Qual é o elemento subjetivo do crime de extorsão mediante sequestro, turma? Qual será o elemento subjetivo do crime de extorsão mediante sequestro? O elemento subjetivo, turma, é o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. Tá? O objeto será, tá? O elemento subjetivo, melhor dizendo, será o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. Beleza? Quando é que o crime se consuma, turma? Quando é que o crime se consuma? O crime de extorsão mediante sequestro. Turma, haverá a consumação, tá? Haverá a consumação do crime de extorsão mediante sequestro quando nós tivermos a privação da liberdade da vítima, tá? Então, o crime estará consumado quando nós tivermos a privação da liberdade da vítima. Tranquilo? Tá? Aqui, turma, lembre, é interessante nós fazermos uma pequena observação. Falamos, o crime de extorsão mediante sequestro estará consumado quando a vítima, tá, for tolhida da sua liberdade. Tá? Da sua liberdade. Significa o quê? Não é necessário que o agente tenha conseguido exigir a vantagem ou que ele tenha obtido essa vantagem. Tá? Bastou que ele tenha tolhido a liberdade da vítima com o intuito de pedir, de auferir vantagem, tá? A preço de resgate, o crime está consumado. Não é necessário, repito, não é necessário que ele efetivamente tenha realizado essa exigência, nem tampouco que ele tenha recebido essa vantagem. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. Admite-se a figura tentada, turma, no crime de extorsão mediante sequestro? Sim, turma, é admitido a figura tentada, tá? É admitido a figura tentada. Tranquilo? Vamos continuando aqui a ler o que diz os parágrafos do artigo 159. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena será de reclusão de 12 a 20 anos. Aqui, turma, cabe uma pequena observação. Bando ou quadrilha. Não existe mais essa figura no nosso Código Penal. Hoje foi substituído o crime de formação de quadrilha, tá? Pelo crime de associação criminosa. Beleza? Então, quando é que nós temos bando ou quadrilha? Ou crime de associação criminosa, quando é praticado por mais de 3 pessoas. Belezinha? Então, repetindo, é a primeira forma qualificada que existe do crime de extorsão mediante sequestro. Está previsto lá no parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, mas se durar 24 horas, vai incidir a qualificadora? Não, ele vai responder pela modalidade sim, pelo CAPT. É mais de 24 horas e 1 minuto. Tá? Então, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, tá? Pena, reclusão de 12 a 20 anos. Belezinha? A segunda qualificadora está prevista lá no parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave
Pena, reclusão de 16 a 24 anos. Então, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 16 a 24 anos. Lembre-se, percebam, natureza grave. Se for natureza leve, Ivo responderá pela forma prevista no caput do artigo 159. Belezinha? Terceira, uma outra qualificadora que está prevista no parágrafo 3º. Se resulta a morte, a pena será de reclusão de 24 a 30 anos. Então, se resultar a morte, a pena será de reclusão de 24 a 30 anos. Belezinha? Vamos lá. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido, parágrafo 4º, se o crime é cometido em concurso, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar, se o crime é cometido em concurso, se o concorrente o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então, repetindo, que diz o parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Aqui, turma, é o que nós chamamos a delação premiada. Tá? Digamos, Tibúrcio, Vigolino, Joãozinho e Astrobaldo sequestram Chiquinha. Joãozinho é pego e ele, no ato da prisão, ele identifica onde é o cativeiro, facilitando a soltura, a libertação de Chiquinha. Então, nesse caso, ele terá a pena dele reduzida de 1 a 2/3. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 159. É o que nós chamamos de delação premiada. Belezinha, turma? Tranquilo? Podemos avançar? Ótimo. E a ação penal, turma? Qual é a ação penal do crime de extorsão mediante sequestro? A ação penal será pública, condicionada à representação. Tá? Perdão, Ivo. A ação será pública incondicionada, tá? Para saber se vocês estão atentos, turma, tá? A ação penal será pública e incondicionada. Relembrando, turma, que nós comentamos em sala de aula. A regra é que toda ação penal será pública e incondicionada. Só não será se o próprio legislador assim prevê os artigos, tá? Tranquilo, gente? Belezinha? Tranquilo, podemos avançar? Maravilha! Vamos ver agora, turma, o crime que está previsto no artigo 160 do nosso Código Penal, que é o crime de extorsão indireta. Assim diz o artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, então, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, repetindo o que diz o artigo 160, que é o crime de extorsão indireta. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiros. Digamos, Tibúrcio é devedor, tem uma dívida com Virgulino. Para assegurar o pagamento dessa dívida, ele entrega um documento esse que revela que Tibúrcio realizou um desvio na empresa onde ele trabalha. Tá? Então, é aqui nesse caso é o que nós chamamos de extorsão indireta. Belezinha, turma? O sujeito ativo desse crime, tá? É um crime comum, um crime próprio, tá? O que é que vocês acham? Aqui, turma, o crime de extorsão indireta é considerado um crime bicomum. O que
crime bicomum? Que tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo poderá ser qualquer pessoa. Não exige-se uma qualidade específica nem do sujeito ativo nem do sujeito passivo. Então é um crime bicomum. Belezinha, turma? Tranquilo? Qual é o objeto jurídico desse crime? O bem jurídico tutelado desse crime, turma? O que é que vocês acham? Qual vai ser? Aqui também é um outro exemplo de um crime pluriofensivo. Por quê? O objeto jurídico, bem jurídico tutelado, será o patrimônio e a liberdade individual da vítima, tá? Então, o bem jurídico, o objeto jurídico será o patrimônio e a liberdade individual da vítima. Belezinha? E o objeto material desse crime, turma? Qual será o objeto material do crime de extorsão indireta? O objeto material do crime de extorsão indireta, gente, será o documento público ou particular. Então, o objeto material será o documento público ou particular que poderá ensejar a instauração de procedimento criminal, tá? Que poderá ocasionar, poderá gerar a instauração de um procedimento criminal contra a vítima, tá? Então, o objeto material do crime de extorsão indireta será o documento público ou particular, tá? Que poderá ensejar a instauração de um procedimento criminal contra a vítima. Belezinha? Quando é que esse crime se consuma, turma? Quando é que é a consumação do crime, tá? De extorsão indireta. O crime estará consumado, tá? Em dois momentos. Tanto quando houver a exigência, quanto no momento que ele receber, tá? O documento. Então vamos lá. O crime de extorsão indireta ele estará consumado tanto no momento em que houver a exigência por parte do agente, quanto no momento que ele, tá, receber aquele documento. Tá? Então são dois momentos que há a consumação. Tá? Tanto quando ele exige, quanto quando ele recebe o documento. Tá? Admite-se a tentativa? Sim, turma, é admitida a figura tentada. Tá? Admite-se sim a figura tentada. E qual é a ação penal desse crime? Tá? A ação penal desse crime, do crime de extorsão indireta, será a ação penal pública incondicionada. Será a ação penal pública incondicionada. Belezinha, turma? Maravilha. Vamos para frente. Vamos falar agora, turma, do crime que está previsto no artigo 161, o crime de alteração de limites, tá? O crime que está previsto no artigo 161, que é o crime de alteração de limites, que assim diz: suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Então, repetindo o que diz, tá? Repetindo o que diz o parágrafo, o caput do artigo 61. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Gente, quando eu falo suprimir, significa o quê? Quando nós falamos essa figura suprimir, esse verbo suprimir, esse núcleo do tipo suprimir, significa o quê? O que é que vocês acham? Suprimir. Gente, suprimir nada mais é do que você tirar, tá? Um tapume, uma marca divisória, ou deslocar e você tirar de um local e colocar para outro. E esse tipo de crime é muito comum, tá? nas áreas rurais, tá? Não que não aconteça aqui na área urbana, tá? Acontece, mas é mais raro. É muito comum você ver na área rural, tá? No interior do estado. Belezinha? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Dando continuidade. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem?
Ah, qual é o sujeito ativo desse crime? Tá? É um crime comum, um crime próprio, ou exige uma qualidade específica do sujeito ativo? O que é que vocês acham? Aqui, turma, é um crime próprio. Só poderá, tá? Crime próprio. Por quê? Vamos lá. O sujeito ativo. O sujeito ativo será o proprietário, tá? Ou o possuidor de imóvel limítrofe, tá? Então, só poderá ser o sujeito ativo, só poderá praticar esse crime, o crime de alteração de limites, aquela pessoa que é proprietário ou possuidor limítrofe do terreno. E o sujeito passivo será, o sujeito passivo, turma, será o proprietário ou o possuidor do imóvel que teve as suas divisas alteradas. Então, percebam, é um crime bipróprio. Exige uma qualidade específica tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. Recapitulando, o sujeito ativo do crime de alteração de limites, o crime tipificado lá no artigo 161, tá? Será o proprietário ou o possuidor do imóvel limítrofe, tá? Limítrofe, tá? Com o imóvel turbado, invadido, tá? E o sujeito passivo, turma, será o proprietário ou o possuidor do imóvel que teve suas divisas alteradas. Então, sujeito ativo, o possuidor ou o proprietário ou o possuidor do imóvel limítrofe. Sujeito passivo, o proprietário ou o possuidor do imóvel que teve suas divisas alteradas. Perfeito? E o objeto jurídico desse crime, o bem jurídico protegido, turma, vai ser o patrimônio, tá? Então, o bem jurídico protegido será o patrimônio. E o objeto material desse crime, turma? O objeto material será o imóvel cujas divisas foram alteradas, foi alterada, tá? Então, o objeto material vai ser o imóvel, tá? O imóvel cuja a divisa, tá? Será o imóvel cujo a divisa sofreu alteração, tá? Então, o objeto material será o imóvel cuja as divisas foram alteradas, tá? O imóvel cujo as divisas foram alteradas. E o elemento subjetivo do meu dolo é a culpa, ou não é nenhum nem outro, tá? O elemento subjetivo é o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa, tá? Não há previsão legal da modalidade culposa. Belezinha? Vamos lá. Parágrafo 1º, que são as chamadas figuras equiparadas, tá? Então, são as chamadas figuras equiparadas, tá? Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Inciso 1º. Desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. Então, parágrafo 1º, inciso 1º, que nós chamamos usurpação de águas, tá? Desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. Digamos que tem lá na área de Joãozinho, existe um lago. Tibúrcio vem e desvia aquela água para seu terreno. É o que nós chamamos de usurpação de águas. Inciso 2º. Esbulho possessório. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Então, outra modalidade, figura equiparada, tá? Que está previsto lá no parágrafo 1º, inciso 2º, que é o esbulho possessório. Invade com violência
tá? A pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório, tá? Tibúrcio, Joãozinho e Virgulino invadiram a área utilizando-se de violência ou grave ameaça, a área pertencente à Chiquinha, tá? Irão responder pelo crime tipificado no artigo 161, as mesmas penalidades, por se tratar de uma figura equiparada, por se tratar, chamamos o crime de esbulho possessório, está previsto lá no parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 161, belezinha? Beleza. Parágrafo 2º, turma. Se o agente usa de violência, incorre também a pena a este combinada. Então, se o agente usa de violência, incorre também na pena a este combinada. Significa o que, turma? Tá? Significa o que? O que quis dizer esse parágrafo? O que quis dizer esse parágrafo 2º? Tá? Que além da penalidade prevista, da sanção prevista no artigo 161, ele irá responder se ele utilizou de violência, tá? Ele irá também responder em concurso, tá? Pela pena correspondente à violência praticada. Belezinha? Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, aqui da ação penal, tá? Se for uma ação, se for uma propriedade privada, a ação será o quê? Privada, mediante queixa. Então é o quê? É uma ação privada. Entretanto, se a área invadida, tá? Se a propriedade é pública, não é particular, pertence ao Estado, tá? A ação será pública e incondicionada. Repetindo, se a área for particular, a ação será privada. Caberá ao proprietário, tá, apresentar a queixa para ver o invasor processado e punido. Contudo, se ela for privada, se for particular, se for pública, a ação será pública e incondicionada. Beleza, gente? Tá? Vamos aqui. Recapitular. Ação penal. Tá? Ação penal. Se o imóvel for privado, se for particular, a ação será privada, desde que esse crime não tenha ocorrido com o uso de violência. Ela será pública e incondicionada no caso de uso de violência, ou se mesmo ela sendo privada, ou se o imóvel for público. Então, ela será privada se o imóvel for particular e não tiver o uso de violência. Será pública incondicionada, mesmo sendo particular, mas tendo o uso de violência, ou se o imóvel for um imóvel público. Belezinha? Tranquilo? Maravilha? Podemos avançar? Vamos lá. Próximo artigo. Crime de supressão ou alteração de marca em animais, que está previsto lá no artigo 162 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Então, repetindo. 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Gente, o que vem a ser suprimir é tirar, alterar. Eu alterar aquela marca que está lá. Digamos que eu tenho lá, sou o criador de gado e tem minha marca lá, um I. É minha marca.
Tiburcio vem e transforma aquele I em um D, ou em um T de Tiburcio, tá? Ele vai incidir essa conduta dele, ele irá responder pela conduta prevista no artigo 162 do nosso Código Penal, que ele tá o crime de supressão ou alteração de marca em animais. Belezinha? Tranquilo? Tranquilo? Gente, qual é o sujeito ativo desse crime? É um crime comum, um crime próprio? O sujeito ativo, turma, será qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode praticar, tá, o crime tipificado no artigo 162, no crime de supressão ou alteração em animais. Tá? Por isso é um crime comum em relação ao sujeito ativo. Por que tu está falando, Ivo? Em relação ao sujeito passivo, turma, existe uma qualidade específica da vítima. É necessário que a vítima seja o proprietário dos animais, tá? Então é necessário que a vítima seja o proprietário dos animais. Então, o crime de supressão ou alteração de marca em animais poderá ser praticado por qualquer pessoa. Entretanto, a vítima só poderá ser o proprietário dos animais. Tranquilo? Belezinha? Maravilha. E qual é o objeto jurídico desse crime? Qual é o bem jurídico tutelado do crime tipificado no artigo 162, do crime de supressão ou alteração de marca em animais, tá? Então, o objeto jurídico será o patrimônio, tá? O objeto jurídico será o patrimônio, tá? O objeto jurídico será o patrimônio. Tranquilo? E o objeto material, turma? Qual será o objeto material? O objeto material será o gado ou o rebanho. O próprio legislador disse isso, trouxe, tá, no caput do artigo 62. Vamos ler. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio. Então, o objeto material será o gado ou o rebanho. Tá? Qual é o elemento subjetivo desse crime, turma? O elemento subjetivo será o dolo. Não há previsão legal, tá, da modalidade culposa. O elemento subjetivo será o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. Quando é que o crime se consuma, turma? O crime vai se consumar quando é efetivada a supressão ou a alteração da marca ou sinal. Então, o crime de supressão ou alteração de marca em animais restará consumado quando o agente suprimir ou alterar aquela marca ou o sinal. Tranquilo? Belezinha? Admite-se a tentativa? Sim, turma. É admitida, sim, a figura tentada. E a ação penal desse crime, turma, será o quê? Será pública incondicionada. A ação penal será pública incondicionada. Belezinha, turma? Tranquilo? Beleza? Até daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Um abraço.